23. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 121. Experimentando o mundo. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Wang Ziyong já havia conversado com seu colega, então o policial que chegou não disse nada. No espírito da aplicação da lei civilizada, eles educadamente convidaram Jiang Shen à delegacia para coletar evidências. Quanto às pessoas caídas no chão, elas não tiveram o mesmo privilégio e, independentemente de quão duramente foram espancadas, todas foram algemadas e empurradas para dentro do carro da polícia. Zhang Gongji queria ir com Jiang Shen. Embora não tivesse nenhuma ligação com a polícia, ainda poderia servir de testemunha, mas Jiang Shen acenou com a mão, indicando que não era necessário, e o incentivou a resolver primeiro o problema familiar e pagar a dívida rapidamente. Jiang Shen prestou-lhe os 300 mil restantes e disse que ele poderia pagar com seu salário mensal. Sob o olhar grato de toda a família, Jiang Shen seguiu o policial cortês escada abaixo. Ao ver a expressão humilhada no rosto de Li Qiang, Jiang Shen parou, sorriu, pegou a chave do carro, acenou com ela na frente dele e entrou em seu próprio carro. Como era apenas por uma questão de formalidade, ele nem precisava entrar na viatura. Mas os arruaceiros que causassem problemas ficariam presos por pelo menos meio mês. Naturalmente, alguém lhes daria uma lição, mas não havia muitas oportunidades para se provarem diante de seus superiores. Após chegar à delegacia, Jiang Shen cooperou e apresentou as provas. O depoimento da testemunha nem foi necessário antes que tudo fosse resolvido como um caso de legítima defesa. Ao sair da delegacia, ele acidentalmente encontrou Wang Ziyong, que estava vindo em sua direção. Li Gangming, que dirigia o carro, sorriu sem jeito ao ver Jiang Shen. Devido à sua pequena altercação com Jiang Shen no passado, e ao relacionamento aparentemente excepcional deste com seu superior, ele temia que Jiang Shen buscasse vingança contra ele. Mas ele estava claramente pensando demais, já que Jiang Shen nem levou esse pequeno detalhe a sério e respondeu com um sorriso amigável. Gangming, dirige o carro de volta para a delegacia para mim. Vou ter que levar meu irmão para tocar hoje à noite. Depois de mandar Li Gangming embora, Wang Ziyong caminhou alegremente até Jiang Shen. Porra, o treinamento desses últimos dias está me matando. Finalmente consegui a chance de sair. Qual o sentido de ser soldado se você não treina? Jiang Shen zombou dele, rindo. Se você não quer ir, quem pode te obrigar? Ei, meu pai me obrigou a ir. Wang Ziyong riu sem jeito, tocou o nariz e mudou de assunto. Chega de besteira, vou te levar para conhecer o mundo. Jiang Shen revirou os olhos e abriu a porta do carro. Wang Ziyong sentou-se despreocupadamente no banco do motorista. O que o mundo está vivenciando? Jiang Shen perguntou e sentou-se impotente no banco do passageiro. Você saberá quando chegarmos lá. Wang Ziyong sorriu misteriosamente, ligou o carro e exclamou com admiração. Maybach S600, edição limitada. Porra, eu tenho mais ou menos a sua idade, como você é tão rico? Quer um? Por minha conta. Jiang Shen riu. Para surpresa de Jiang Shen, Wang Ziyong balançou a cabeça. Não me atrevo, tenho muitos irmãos que têm, então posso simplesmente dirigir por aí quando a vontade bater. Não é para me gabar, mas eu já dirigi uma Lamborghini, uma Koenigsegg. Um amigo meu até se dispôs a me dar uma quando viu que eu gostava, mas mesmo assim recusei. Tão virtuoso. Então por que você ainda é um soldado? Você receberá muitos elogios se tornar um político. Jiang Shen riu. Wang Ziyong também riu e continuou, não se trata de ser virtuoso, você está pensando demais. Para aqueles que querem se juntar à minha força, eu nem pensaria nisso, a menos que seja pelo menos 1000. Somente Wang Ziyong ousaria dizer isso em voz alta. Só preciso de dinheiro suficiente para gastar. Não tenho muito interesse em ser milionário. A amizade mudaria se eu aceitasse o dinheiro do meu amigo, disse Wang Ziyong casualmente, mas certamente sugeria significados mais profundos. Jiang Shen não pôde deixar de ficar surpreso com suas palavras. Ele achava que esse cara era apenas um descendente idiota de um político influente que só sabia fazer coisas imprudentes com os amigos, mas ele certamente tinha suas próprias convicções na vida. Era evidente que ele realmente considerava Jiang Shen sua amiga. Quando havia dinheiro envolvido, a dinâmica do relacionamento mudava. Não pense muito.
Eu simplesmente tenho muito dinheiro para gastar e não tinha outras intenções, disse Jiang Shen, rindo. Wang Ziyong também riu. Não vamos mais falar sobre isso. Ah, é, você criou o Futuro 1.0, certo? Sim, você está usando. Jiang Shen lançou-lhe um olhar surpreso. Ei, a Santíssima Trindade dos aplicativos sagrados, melhor até que o Mono, por uma larga margem. Você poderia me transformar em VIP 5. Não deve ser muito trabalhoso, né? De jeito nenhum. Me dê o número da sua conta, disse Jiang Shen de forma direta. Ele enviou o número da conta do pequeno branco de Wang Ziyong para Xia Xiu. Para fazer o upgrade para VIP 5, bastava uma palavra dele, o presidente. Depois que o carro chegou ao subúrbio, Jiang Shen olhou pela janela e, à medida que os prédios se tornavam cada vez mais comuns, ficou confuso. Pensou que Wang Ziyong o levaria a algum lugar divertido no centro da cidade e não esperava que ele fosse até a periferia. Bem, você não está curioso. Como se estivesse ciente da confusão de Jiang Shen, Wang Ziyong sorriu arrogantemente. É isso mesmo, que graça tem nos subúrbios. Jiang Shen não hesitou em perguntar o que estava intrigando sua mente. Estamos quase lá. É um lugar legal. Com um sorriso misterioso, Wang Ziyong virou o volante para outra esquina. Após a curva, Jiang Shen teve uma repentina sensação de iluminação. Com um olhar, ele conseguiu discernir perfeitamente o destino daquela viagem. A estrutura em estilo europeu parecia deslocada no bairro menos movimentado, como um castelo no meio do gueto. Surpreendentemente, sua localização remota não afetou em nada sua popularidade. Considerando o estacionamento quase lotado, o lugar não só era popular, como também não era um lugar para pessoas comuns. A expressão de Jiang Shen não pôde deixar de ficar estranha enquanto olhava para o magnífico edifício decorado de forma requintada. O nome era muito familiar para ele. As palavras brilhantes e coloridas eram Onji Private Club. Traço. Depois de estacionar o carro, Wang Ziyong e Jiang Shen foram conduzidos até a porta por um garçom. Por que viemos a este lugar? Jiang Shen perguntou enquanto caminhava. Algum problema? Wang Ziyong congelou. Onji e Gang e eu tivemos um pequeno conflito. Ao ouvir isso, a expressão de Wang Ziyong ficou um tanto estranha, então ele caiu na gargalhada e deu um tapinha no ombro de Jiang Shen. Se você está falando daqueles idiotas, não se preocupe, eles não têm nada a ver com este lugar. Ouvi falar de Liu Shanglong por um amigo meu. Ele supervisionava a segurança de um canteiro de obras para o meu irmão no passado, depois foi transferido para cá como segurança. Meu irmão viu que ele estava indo bem e disse a ele para abrir uma boate. Aquele cara parece ter estabelecido mais negócios e criado a Gangyongji. Aquele clube usou esse nome de clube privado para se sustentar. Nada que vale a pena se preocupar. Wang Ziyong então tirou um cartão e o balançou arrogantemente entre os dedos. Cartão VIP, meu irmão me deu. Tudo é de graça. Hoje à noite é por minha conta. Embora Jiang Shen estivesse curioso para saber quem era seu irmão, ele não disse mais nada enquanto aceitava a gratidão. Ele tirou o telefone do bolso e enviou uma mensagem para a Esa. Posso chegar um pouco atrasado para o jantar, não precisa me esperar. De repente, seu dedo congelou no lugar. Com quem você está mandando mensagem? Sua namorada? Wang Ziyong sorriu e colocou a cabeça para olhar a tela. Jiang Shen rapidamente afastou o telefone, lançou um olhar feio para Wang Ziyong e apertou enviar. Não se preocupe, somos todos homens. Eu entendo. Wang Ziyong deu um tapinha no ombro de Jiang Shen e caminhou até a porta rindo. Embora tivesse uma ideia de que tipo de lugar era aquele, ele finalmente confirmou quando viu o olhar nos olhos de Wang Ziyong. Jiang Shen sorriu ironicamente. Aqueles olhos cheios de amor apareceram em sua mente. Porra, esse sentimento de culpa é irreal. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 122, clube privado onde as cores principais do edifício eram dourado e cinza claro, um elegante lustre de bronze pendia na cúpula central e, em ambos os lados do corredor, havia requintadas colunas de mármore em estilo europeu. Sob seus pés, havia um tapete vermelho macio e, acima de sua cabeça, cristais estrelados. Este era apenas o lobby do primeiro andar. Aqueles que passavam ocasionalmente eram muito silenciosos, pois a decoração naturalmente fazia com que as pessoas diminuíssem o passo. Sentada na recepção, havia uma recepcionista deslumbrante,
usando uma maquiagem leve e sorrindo graciosamente para os dois. O spa aqui não é ruim. Você deveria experimentar. Ei, mas recomendo a atividade no terceiro andar. Wang Ziyong piscou para ele, rindo. Pela sua expressão, Jiang Shen sabia que tipo de serviço esperar no terceiro andar. Era óbvio que ele era frequentador assíduo do lugar, já que a recepcionista parecia conhecê-lo bem. Sem nem olhar o cartão, ela começou a perguntar que tipo de serviço ele ofereceria. O de sempre para mim. E você? Wang Ziyong virou-se para Jiang Shen. Sentindo-se constrangido, Jiang Shen olhou a lista de serviços algumas vezes. Ele nunca tinha estado naquele lugar gentil antes, então não conseguia entender os tipos de serviço que ofereciam. Spa deve ser sobre banho, certo? Mas o que diabos era Deus espalhando flores e lótus saindo da água? Apenas a acupuntura e a massagem pareciam normais. No entanto, como ele já estava ali, seria rude simplesmente dar meia volta e ir embora. Enquanto Jiang Shen refletia sobre o assunto, decidiu escolher algo leve. Na verdade, ele já tinha uma linda esposa em casa, então tinha pouco interesse em outras flores. Inconscientemente, pensou que este seria o tipo de lugar. Mas quando ele estava prestes a falar, ouviu uma voz desconhecida. Irmão Yong, por que você não me avisou que viria aqui para jogar? Ah, já terminou o treinamento. Um jovem de óculos se aproximou com um sorriso no rosto e cumprimentou Wang Ziyong calorosamente. Jiang Shen não sabia dizer o preço do seu terno, mas pela aura que o homem emanava, sentia que não se tratava de uma figura comum. Não parecia nada especial, e a única coisa que o impressionava era um par de olhos semicerrados. Quer ele estivesse rindo ou não, seus olhos pareciam estar sempre semicerrados. Não. Matei aula. Ah, não vamos falar sobre isso. Deixa eu te apresentar uma pessoa. Wang Ziyong passou o braço em volta do ombro de Jiang Shen. Este é o presidente da Future Technology. Jiang Shen, este é Zhou Ziyan, um dos principais acionistas deste clube privado. Que acionista majoritário, só um bando de amigos ganhando uns trocados. Zhou Ziyan sorriu modestamente e então olhou para Jiang Shen. Não sou nem de longe comparável ao Sr. Jiang. A Future Technology, talentosa desde jovem, chegou até a ser publicada no Wall Street Journal. Isso está realmente dando glória ao nosso país. Eu não mereço tal elogio, eu apenas tive sorte, disse Jiang Shen sorrindo. No entanto, em sua mente, ele estava pensando secretamente. Zhou Ziyan não era alguém fácil de lidar. Ele nunca pensou que essa segunda geração de políticos fosse fácil de enganar, mas ele próprio sempre esteve em desvantagem em termos de previsão e astúcia. Tomemos como exemplo Wang Ziyong. Jiang Shen sempre achou que ele era apenas um cabeça dura, mas as palavras que disse no carro alteraram completamente a percepção que tinha dele. Wang Ziyong sabia demais, mas simplesmente não se interessava por política, e por isso sempre agia de maneira direta. Por outro lado, Jiang Shen não conseguia enxergar através de Zhou Ziyan. O nome dele é Zhou. Poderia ser a família Zhou. Pensando nisso, Jiang Shen começou a ficar mais cauteloso. Não, não. Zhou Ziyan estendeu a mão e apertou a mão de Jiang Shen. Comparado ao meu irmão menos talentoso, a empresa do Sr. Jiang alcançou feitos muito maiores na indústria de tecnologia. Ao ouvir essas palavras, a mente de Jiang Shen mudou rapidamente. Irmão? Isso significa que o irmão dele é o responsável pela inteligência artificial militar. Mas o que essa afirmação significa? Um gesto amigável. Que tipo de relacionamento ele tem com o irmão? Competitivo ou próximo? Ele só sabia que as famílias Wang e Zhou eram da mesma família, mas não conhecia as complexidades dessas dinastias políticas. Afinal, há apenas alguns meses ele não era ninguém. Wang Ziyong riu de repente e deu um tapinha no ombro de Jiang Shen, interrompendo seus pensamentos e dizendo, chega. Por que você está falando sério quando estamos nos divertindo? Ziel sempre finge ser poético. Você não se cansa de falar assim? Ain, esta não é uma conversa séria, mas apenas cumprimentos casuais. Zhou Ziel semicerrou os olhos e sorriu. Ponto. A Future Technology é apenas uma empresa iniciante, então não merece tantos elogios. Jiang Shen riu e soltou as mãos. Ah, sim, Ziyan, um dos seus irmãos mais novos, Liu Shanglong, parece estar envolvido em um conflito com Jiang Shen. Cuide disso. Wang Ziyong riu enquanto olhava para Zhou Ziyan. Liu Shanglong? Zhou Ziyan franziu a testa,
Pensou por um momento antes de relaxar as sobrancelhas. Ah, L. Não se preocupe, Sr. Jiang, vou lhe dar um relato. Jiang Shen acenou com as mãos. Não é nada mesmo. Embora ele tenha conspirado contra mim, agora ele sabe mais, então não se preocupe. Isso não vai dar certo. Zhou Ziao balançou a cabeça seriamente. Hoje será por minha conta como um pedido de desculpas. PSHH, eu já disse que é por minha conta. Wang Ziyong deu um tapa na mesa com um sorriso. Zhou Ziao semicerrou os olhos para ele. Você? O cartão diz que é gratuito apenas para você. Quantas pessoas você tratou com ele? Wang Ziyong riu descaradamente e acenou com a mão, indiferente. Não se preocupe. Finja que usei 2 vezes. É a primeira vez do Sr. Jiang? Zhou Ziao olhou para ele. Jiang Shen assentiu, um pouco envergonhado. HMM. Zhou Ziao olhou para a recepção, fez um sinal e sussurrou algumas palavras para a recepcionista. Ele então se virou para Jiang Shen, com um sorriso. Já que é a sua primeira vez, vamos começar com algo leve. O que acha, Sr. Jiang, o que é algo leve? Jiang Shen ainda estava confuso, mas sorriu educadamente. Então vou ouvir o apresentador. E o irmão Yong? Ziziao olhou para Wang Ziyong. Ah, eu não jogo com novatos, sabia? Wang Ziyong arqueou as sobrancelhas e deu um sorriso diabólico. Zhou Ziao suspirou e sorriu ironicamente. Cuide bem do seu rim. Wang Ziyong foi imediatamente provocado pelas palavras e deu um tapa na mesa com os olhos esbugalhados. Porra, meus rins estão ótimos. Eu sou um soldado. Quantas vezes você realmente treinou? Sob a direção da equipe, Jiang Shen foi até o segundo andar e, devido à sua curiosidade, examinou secretamente o local ao longo do caminho. À primeira vista, parecia apenas um clube privado comum. No saguão do segundo andar, havia mesas de sinuca e sofás. Ao fundo da parede, havia um bar para servir bebidas. Do outro lado, havia uma academia com apenas 2 fileiras de esteiras. A característica comum desses aparelhos era que ninguém os usava. Claramente, eles estavam ali apenas como decoração. A bela equipe com um sorriso brilhante conduziu Jiang Shen através do bar até um corredor onde eles entraram em um ambiente finamente decorado. Senhor, o número do seu quarto é 204. Se precisar de mais alguma coisa, pode me ligar pelo telefone lá dentro. A funcionária parou, virou a cabeça, sorriu e disse a Jiang Shen. HMM, ok. Vendo que os funcionários já haviam ido embora, Jiang Shen olhou para o cartão em sua mão e hesitou. Porra, eu não sou virgem, por que estou hesitando? Ele xingou mentalmente enquanto Jiang Shen se controlava e passava o cartão na porta. A porta se abriu. Ainda havia carpete mármore no chão, mas a porta estava forrada com prateleiras para sapatos, o que significava que ele precisava tirar os sapatos ao entrar no quarto. O papel de parede amarelo claro e iluminação fraca adicionavam um ambiente intimista ao ambiente. No meio do cômodo, havia uma banheira de formato estranho, com um formato fluido e alguns botões sofisticados nas laterais. A água estava pronta, e uma linda mulher de roupão estava parada ao lado, sorrindo. Olá, senhor. Precisa de ajuda para se trocar? Não precisa. Jiang Shen recusou timidamente. É a sua primeira vez aqui, senhor? A bela mulher sorriu compreensiva. Ei, porra, isso é estranho. Jiang Shen zombou de si mesmo. Envergonhado, coçou o rosto. A garota cobriu a boca e sorriu ao ouvir a resposta. Então, olhou educadamente para Jiang Shen e continuou. Senhor, se esta é a sua primeira vez, siga minhas instruções. Primeiro, por favor, tire suas roupas e deixe-as ali. Tirar minhas roupas? A quê? Jiang Shen achou que tinha ouvido errado. Sim, a menos que o senhor queira tomar banho vestido. A garota piscou e disse com um sorriso, precisa que eu me vire. Ah, está tudo bem. Sirva-se. O rosto de Jiang Shen ficou vermelho e ele tossiu. Porra, ser tão tímido não é do meu feitio. Jiang Shen xingou mentalmente enquanto tomava uma decisão e se despia. O senhor pratica exercícios regularmente? Com um sorriso alegre, a bela olhou para Jiang Shen sem evitar sua parte embaraçosa, então se adiantou para ajudar Jiang Shen a dobrar suas roupas e guiá-lo para deitar na banheira. Não, por quê? Nada, eu só acho você muito musculoso. A bela manteve o sorriso,
Segurou a cabeça de Jiang Shen gentilmente no lugar certo e então inclinou a cabeça, intencionalmente ou não, para mais perto do ouvido dele. Se eu fosse abraçada com força por você, com certeza seria ótimo. A voz estava cheia de magnetismo. Jiang Shen sentiu seu couro cabeludo ficar dormente e sua pressão arterial disparar. Relaxe, feche os olhos. Jiang Shen seguiu obedientemente. Sentiu um par de mãos tocando os pontos de acupuntura em seu rosto com docilidade, mas com força suficiente, acalmando cada um de seus nervos tensos. O nível da água na banheira diminuiu gradualmente. A pequena saída de água jorrava uma névoa morna e lavava suavemente todo o seu corpo. Essa sensação intensa era bastante inebriante e, aliada a uma massagem soberba, fez com que Jiang Shen se sentisse relaxado. A tensão e o cansaço acumulados ao longo dos dias de batalha contínua foram dissipados no instante. Como se todo o fardo tivesse sido levado pelo jato de água morna e pelas mãos gentis. Parecia que ele estava nas nuvens. Parecia que ele tinha pensado demais, não era algum serviço sexual intenso, mas apenas uma massagem única. A técnica dessa linda mulher era habilidosa. Ela primeiro usou uma palavra para acelerar o fluxo sanguíneo dele, depois usou uma massagem relaxante para fazer seus músculos e mente caírem em um profundo estado de relaxamento. Essa sensação foi ainda melhor do que o ato embaraçoso. As pequenas mãos moveram-se gradualmente para o peito e mais para baixo. O nível da água subiu novamente quando a Bela pareceu apertar um botão na lateral enquanto a água da banheira vibrava. Senhor, seus músculos são realmente bons. A voz em seus ouvidos soava mágica enquanto flertava com seus nervos relaxados. Como uma ASMR guiando-o para um relaxamento profundo. A pele também é muito bonita. Relaxe, deixe seu corpo comigo. Jiang Shen já fazia isso há muito tempo. Como era muito relaxante, sua respiração ficou ritmada e ele caiu no sono. Do outro lado, Zhou Ziyan, que mandou Wang Ziyong para o andar de cima, pegou seu telefone. Um ouro post-apocalíptico capítulo 123. Buscando o perdão, Wang Ziyong foi conduzido ao terceiro andar, mas Zhou Ziyan não foi com ele. Wang Ziyong sabia que o seu amigo desprezava esse tipo de garota, então não o convidou. Da mesma forma, Zhou Ziyan sabia qual tipo ele preferia, então pegou um celular. Eles eram todos pessoas inteligentes, só que buscavam coisas diferentes. Wang Ziyong só queria passar os dias como um oficial de segunda geração. Obter pequenos benefícios inofensivos de seus amigos, sem precisar ser poderoso, apenas viver livre e confortavelmente. Mas Zhou Ziyan era diferente. Ele era o segundo filho da família. Honestamente, ele não tinha o melhor relacionamento com Zhou Qianggu, mas seu pai claramente preferia o irmão a ele. A influência da família Zhou era em Shangjin, mas ele veio para a cidade de Wangai em parte por causa disso. Embora sempre parecesse indiferente por fora, o fato era que ele ansiava por poder mais do que qualquer outra pessoa. Ele desejava reconhecimento. A razão pela qual ele fundou este clube privado com um monte de calças de seda era uma maneira de estabelecer conexões. Será que Wang Ziyong realmente trouxe Jiang Shen para brincar com mulheres? Será que ele realmente mencionou casualmente o conflito entre Jiang Shen e um de seus cachorros? Aliás, Wang Ziyong era muito esperto. Ele sabia claramente que Zhou Ziyan queria fazer amizade com Jiang Shen, então mencionou isso deliberadamente. Ligue para Liu Shanglong. Ele ordenou a Li Truit enquanto Zhou Ziyan esperava pacientemente que a ligação fosse completada. Alô? Chefe, o que está acontecendo? A voz bajuladora de Liu Shanglong veio do outro lado. Você ofendeu um homem chamado Jiang Shen. Zhou Ziyan disse calmamente. O coração de Liu Shanglong disparou imediatamente enquanto ele praguejava mentalmente. Embora não soubesse por que seu chefe estava perguntando aquilo, o tom não soava nada bom. Não, não, um dos meus subordinados inúteis teve um conflito com ele. Eu já o expulsei. Não tem nada a ver comigo. Ao ouvir isso, Zhou Ziyan não teve a menor intenção de deixar passar. Seu rosto não tinha a mesma expressão amigável de quando conversava com Jiang Shen e Wang Ziyong. Todo mundo sabe o que você estava planejando, mas você é muito inteligente e sabe quando recuar. Para dizer claramente, Liu Shanglong era apenas um cão criado pelas pessoas de cima. Quando Shanglong ouviu isso, ele suou frio enquanto refletia sobre a intenção de seu chefe. Ele queria que ele fizesse isso ou reconheceu que ele era inteligente o suficiente para não fazer isso.
Vamos colocar desta forma. Eu quero conhecer essa pessoa. Você consegue me dar um jeito? Zhou Ziao ria, mas seu tom era carregado de frieza cortante. Alguém tem que pegar a faca, certo? Essa frase quase matou Liu Shanglong de susto. Ele finalmente percebeu que seu chefe queria vendê-lo como um favor. Chefe, eu. Pare de falar bobagem, vou te dar uma chance. Você tem meio minuto para pensar em quem está disposto a jogar debaixo do ônibus. Zhou Ziao riu baixinho. A mão de Liu Shanglong, que segurava o telefone, tremia incontrolavelmente enquanto seus subordinados olhavam perplexos para o chefe assustado. Eles não entendiam por que seu chefe, normalmente glamouroso, tremia como um cachorro. Isso mesmo, igualzinho a um cachorro. Liu Shanglong reclamou secretamente. Ele nem sequer fez isso ainda. Se Jiang Shen não soubesse que estava tramando contra ele, tudo bem, mas de alguma forma ele descobriu. Alguém teve que ser sacrificado como um favor. O que fazer? Usar Liu Ansan como bode expiatório. Um brilho feroz brilhou nos olhos de Liu Shanglong. Embora fosse seu irmão, não havia como ele se importar com a família agora. Mas quando ele estava prestes a dizer o nome de Liu Ansan, outro nome surgiu em sua cabeça. Fang Yuanwan. Ele se lembrou de que seu filho, cheio de confiança, havia levado um bando de vândalos para extorquir alguém chamado Jiang Shen. Ouvira da vagabunda com quem brincava antes que se tratava de um cara rico e sem qualquer experiência. Felizmente, seu filho o questionou antes que ele realmente fizesse algo. Se eles já tivessem feito algo, não havia como resolver o problema. Embora quando ele conspirou contra Jiang Shen pela primeira vez, não tivesse nada a ver com Fang Yuanwan, no entanto, ela ligou para o filho dele para que pudesse ser o bode expiatório. Você pensou em alguém? Eu fiz. Chefe, tinha uma garota. Foi isso que aconteceu. Liu Shanglong, submisso, segurou o telefone e explicou a história sobre Fang Yuanwan. Antes uma antiga paixão, agora uma vagabunda provocou a gangue a dar em cima dele. Zhou Ziao capturou os três conceitos principais e refletiu sobre eles. Ele só precisava de um favor como trampolim. Talvez Jiang Shen fosse a chave para derrotar seu irmão. Com base na descrição de Liu Shanglong, essa mulher parecia se encaixar nos critérios. Além disso, quando ele ouviu que era uma mulher, de repente ele teve outras ideias. Traga essa pessoa aqui. Você sabe do que estou falando. O sorriso de Zhou Ziao era peculiar. Sim. Liu Shanglong segurava o telefone enquanto suas costas estavam completamente encharcadas de suor. Liu Shanglong desligou o telefone e olhou para os bandidos ao seu redor. Os bandidos ficaram todos em silêncio e com medo de olhar o chefe nos olhos. Jiaozi, vá capturá-la de volta. Eu te dou 1 hora, disse Liu Shanglong, emocionado. Ele recuperou sua postura tirânica, como se aquela conversa submissa nunca tivesse acontecido antes. Sim. Jiaozi assentiu e saiu apressadamente. Liu Shanglong recostou-se na cadeira e esfregou a testa cansada. Um sorriso surgiu em seu rosto. Depois de sair confortavelmente do quarto, Jiang Shen torceu o pescoço e sentiu que todo o cansaço de seu corpo havia desaparecido. Já eram 5h30, a equipe estava esperando na porta e o levou até o refeitório. Quando chegou, Jiang Shen viu que Wang Ziyong e Zhou Ziao já estavam esperando lá. E aí, você se divertiu? Wang Ziyong balançou as sobrancelhas. Nada mal, adormeci na segunda metade. Jiang Shen sorriu e puxou uma cadeira para se sentar. É uma pena, a melhor maneira de aproveitar é fechar os olhos e relaxar o corpo. Zhou Ziao ainda estava com os mesmos olhos semicerrados enquanto pegava uma xícara de chá e tomava um gole. Chega, não traga sua filosofia de vida para cá. Garçom, traga os pratos e as bebidas, gritou Wang Ziyong. Você acha que isso é um hotel? Zhou Ziao ficou sem palavras e então fez sinal para o garçom ao lado trazer os pratos. Os pratos deslumbrantes foram colocados na mesa e a equipe maravilhosa se inclinou levemente para servir uma taça de vinho para cada um deles. O vinho ajuda na circulação sanguínea. É uma bebida boa. O Sr. Jiang concorda. Zhou Ziao ergueu sua taça de vinho sorrindo para um brinde. Com base na pureza da cor, o vinho devia ser muito caro, mas Zhou Ziao não mencionou o ano e a marca. Sua astúcia realmente era profunda. Muito bom, mas eu não bebo muito. Jiang Shen sorriu e levantou e brindou com seu copo. Ziao sempre gostou dessas coisas boas.
Quem beberia esse vinho azedo? Brincou Wang Ziyong, mas sua mão ainda segurava a taça de vinho. Depois de algumas rodadas de bebida, os três começaram a se cobrir. Wang Ziyong estava surpreendentemente quieto e Zhou Ziao falava muito mais. Jiang Shen tinha a sensação de que Zhou Ziao estava tentando fazer amizade com ele. Sua atitude o deixou desconfiado. Logicamente falando, sua inteligência artificial estava quase se sobrepondo à habilidade da família Zhou. Em outras palavras, Zhou Ziao não era popular em casa. Então ele queria ter um relacionamento comigo? Jiang Shen não se incomodou com o gesto amigável de Zhou Ziao. Depois de algumas taças de vinho, eles começaram a se chamar de irmãos. Irmão Jiang, terei que lhe oferecer uma taça mais uma vez. Esta taça conta como se eu não estivesse controlando meus subordinados e causando problemas para você. Zhou Ziao se levantou de repente, ofereceu um brinde com um sorriso e esvaziou a taça de vinho. Beber vinho assim era um desperdício de luxo. Vendo isso, Jiang Shen também se levantou apressadamente e sorriu ironicamente. Não precisa, irmão Zhou. Eu realmente não me importo e ele ainda não fez nada. Zhou Ziao acenou com a mão e fez sinal para o garçom ao lado. O garçom assentiu educadamente e saiu às pressas. Depois de um tempo, a porta se abriu. Jiang Shen viu um homem estranho entrar. O homem usava um corte de cabelo raspado. Seu rosto demonstrava certa determinação, mas também uma expressão de terror. Em termos de idade, ele era pelo menos 10 anos mais velho que Zhou Ziao. Os olhos de Jiang Shen se estreitaram levemente enquanto ele adivinhava a identidade do homem de 30 anos. Liu Shanglong, o líder da gangue Yongjin e o homem que conspirou contra ele. Wang Ziyong observou enquanto carregava o copo com uma expressão de júbilo. Zhou Ziao não olhou para Liu Shanglong, apenas encarou Jiang Shen com a mesma expressão sorridente. Jiang Shen olhou para Liu Shanglong e depois para Zhou Ziao com um olhar interrogativo. Ai! Zhou Ziao tossiu levemente. Ouviu-se um som de pudong quando Liu Shanglong, um homem de 180 centímetros de altura, caiu de joelhos e bateu a cabeça no chão. Eu, Liu Shanglong, fui cegado e ouvi incitação de criminosos e planejei sequestrar seus pais. Espero que o Sr. Jiang Shen me perdoe e me deixe ir como um peido. Jiang Shen ficou perplexo. Ele realmente não esperava que Liu Shanglong estivesse planejando sequestrar seus pais fora da província. Ele também não imaginava que, antes mesmo de agir, Zhou Ziao já o tivesse trazido ali para se desculpar. Wang Ziyong olhou para Liu Shanglong, que estava curvado, e parecia ter uma expressão de que isso era esperado. Zhou Ziao ainda não olhou para Liu Shanglong e manteve seu foco em Jiang Shen enquanto sorria. O irmão Jiang está satisfeito com esse resultado. A garganta de Jiang Shen se moveu e ele riu sem jeito, muito satisfeito. Ele não sabia o que dizer e, embora desprezasse essa escória da sociedade e estivesse furioso pelo fato de Liu Shanglong planejar usar seus pais para ameaçá-lo, ele recuou. Zhou Ziao, com seus olhos semicerrados, era um sujeito implacável e nada fácil de lidar. De qualquer forma, ele lhe devia um favor. Jiang Shen pensou consigo mesmo, mas sua expressão permaneceu a mesma. Quando Zhou Ziao viu que Jiang Shen havia cedido, ele então acenou com a mão. A bela garçonete ao lado, segurando uma garrafa de cerca de 1 litro de baijiu, aproximou-se e colocou-a na frente de Liu Shanglong com um sorriso. Você sabe o que fazer, disse Zhou Ziao casualmente. Um suor frio percorreu a testa de Liu Shanglong, mas quando ele pensou na intenção de Zhou Ziao, ele cerrou os dentes, abriu a tampa com os dentes e começou a beber. Era 1 litro de baijiu. A concentração de álcool certamente não seria baixa. Jiang Shen, que estava assistindo ao lado, estava secretamente assustado. Zhou Ziao observava friamente enquanto Wang Ziyong ainda demonstrava uma expressão interessada. Assim que Liu Shanglong terminou a garrafa, caiu inconsciente no chão. O garçom próximo olhou para Zhou Ziao e, após vê-lo acenar com a cabeça, carregou Liu Shanglong inconsciente para fora. Liu Shanglong iria direto para o hospital, ele definitivamente estava disposto a encarar a situação. Jiang Shen ficou secretamente sem palavras, mas não demonstrou um pingo de simpatia, embora estivesse cada vez mais assustado com a crueldade de Zhou Ziao. Este homem é implacável. Ziao, você deveria ter mais cuidado com as pessoas sob seu comando. Não tem medo de sujar as próprias mãos. Disse Wang Ziyong, rindo. Até um rato tem o valor de um rato, disse Zhou Ziao e se virou para Jiang Shen.
Espero que você não se importe com o que aconteceu hoje. Irmão Jiang, eu realmente valorizo nossa amizade. Se esse rato ousar sujar seus sapatos de novo, eu o jogarei no rio Huangpu. Não precisa, o irmão Zhou é realmente um grande amigo. É uma honra me tornar seu amigo, disse Jiang Shen. Felizmente, eles não eram inimigos. Não precisa voltar hoje. Porque não passa a noite aqui. Ziel preparou outro show divertido para você. Ei! Wang Ziyong caiu na gargalhada. Ai, irmão Yong, spoiler não é bom. Zhou Ziel tossiu levemente. Que tipo de show? Jiang Shen perguntou casualmente. Confie em mim, você vai adorar. Zhou Ziel sorriu misteriosamente após continuar. O irmão Jiang me daria essa chance. Seria indelicado recusar. Jiang Shen pensou por apenas um segundo antes de responder rapidamente. Então, vou ouvir o apresentador. Não havia nada a fazer além de dizer sim. Depois do jantar, a garçonete continuava sorrindo. Jiang Shen foi conduzido a uma sala silenciosa no terceiro andar, sob sua orientação. O isolamento acústico aqui é excelente. Divirta-se. A equipe deu um sorriso ambíguo e saiu da sala. Jiang Shen tocou o nariz timidamente e ficou parado na entrada por um tempo antes de finalmente entrar no quarto. Parece que não vou para casa esta noite. Pensando nisso, Jiang Shen empurrou a porta primorosamente decorada, mas depois de entrar na sala, ficou surpreso ao ver alguém que não esperava. É você? A expressão de Jiang Shen não poderia ser mais estranha. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 124, é realmente irônico, é você? Jiang Shen olhou estranhamente para Fang Yuanwan sentado na cadeira. Embora estivesse sentada, a postura não poderia ser descrita como elegante. Seu rosto estava tomado pelo horror, seu cabelo estava desgrenhado e seus lábios estavam cobertos com fita preta. Seus membros estavam amarrados com cordas de nylon em um indecente M na cadeira. Embora suas roupas estivessem intactas, ela não demonstrava nenhum tipo de decência naquela posição. Ao lado da mesa de cabeceira havia um laptop. A tela brilhante projetava um arquivo de áudio. Como se Jiang Shen tivesse adivinhado algo com base na aparência de Fang Yuanwan, ele deu um passo à frente e apertou suavemente o botão de reprodução. E aí, garota, você sentiu falta do seu irmão? Pervertido. Deixa eu te contar uma coisa, eu tenho um colega de classe que fez fortuna. Não, não, histórico limpo, eu conheço esse cara, ele só teve sorte. Jiang Shen ouviu silenciosamente a gravação de voz e olhou para Fang Yuanwan com um leve sorriso no rosto. Fang Yuanwan desviou o olhar de Jiang Shen, com medo de fazer contato visual com ele. Por mais inacreditável que fosse para ela, essa era a realidade. A mosca tola que antes zumbia ao seu redor como uma mosca havia se tornado alguém que podia controlar sua vida e sua morte. Isso mesmo, vida e morte. Quando ela estava voltando do trabalho para casa e foi amarrada à força ali, um homem de aparência assustadora lhe disse: duas opções. Primeiro, satisfazer o homem chamado Jiang Shen, independentemente do que ele fizesse. Depois, ela receberia os $10.000 como compensação. Segundo, virar isca para peixes no rio Huangpu. Ela nunca tinha visto nada parecido antes, então ficou com medo e quase fez xixi nas calças. Seus captores não falaram mais nada enquanto a amarravam habilmente na cadeira e a jogavam no quarto miserável. O centro do quarto tinha uma cama redonda e ao lado do armário havia alguns estranhos dispositivos de bondagem, bem como algumas ferramentas assustadoras. Fang Yuanwan olhou horrorizada para o homem que ela havia machucado antes. Ela estava assustada e temia que ele usasse aquelas coisas horríveis contra ela. Se ele realmente fizesse isso, ela teria que suportar a dor. Nesse momento, o telefone tocou de repente. Jiang Shen pegou o telefone como se já tivesse adivinhado quem era. Sem a menor surpresa, apertou o botão. Olá. Ei, o irmão Jiang está satisfeito com o show? Sem dúvida, o tom lírico era definitivamente de olhos semicerrados. O irmão Zhou está se preocupando demais. Se você realmente quer cooperar comigo, só precisa me dizer. Por que está usando esses truques de baixo nível? A voz de Jiang Shen estava um pouco fria. Houve uma pausa distinta do outro lado da linha. Irmão Jiang? Não entendi direito o que você quis dizer. Ah, é? Se você quiser assistir pornografia, posso te dar alguns gigabits de torrentes. Qual é a desse fetiche de assistir coisas ao vivo? Jiang Shen desligou o telefone,
colocou-o no bolso e o jogou na dimensão de armazenamento. Ele não tirou a mão do bolso enquanto pegava uma granada EMP diretamente da dimensão de armazenamento e a detonava. Um leve ruído de estática foi ouvido na sala. O laptop ficou preto instantaneamente enquanto uma trilha de fumaça saía do ventilador. A lâmpada no teto piscou algumas vezes antes de se apagar abruptamente. Como se para confirmar sua suspeita, Jiang Shen vislumbrou atentamente algumas nuvens de fumaça vindas de vários cantos da sala. Ele caminhou até a moldura da foto, bem acima da cama, cheirou e o leve cheiro de queimado não foi difícil de captar. Na sala de controle, Zhou Ziyan, com o telefone ainda na mão, ficou perplexo. Seus olhos semicerrados estavam realmente abertos. Ele não sabia o que Jiang Shen tinha feito para causar um curto-circuito em todos os monitores da sala. Interessante, ele murmurou para si mesmo enquanto olhava para as 4 telas apagadas. Ponto. Não havia ódio sem causa, nem bondade sem razão. Dar uns tapas nos subordinados por uma nova amizade. Essa desculpa esfarrapada de amizade era pura besteira. Não havia ódio profundo entre eles, mas ele fingiu pedir perdão e, em seguida, levou Fang Yuanyuan para seu quarto com a conversa agravada. Era como se ele estivesse tentando provocar ódio. Do começo ao fim, Zhou Ziyan não lhe perguntou nada, mas fez muito. Quando Jiang Shen viu o design da sala que deveria incitá-lo a cometer um crime, ele de repente entendeu. Na trama de Zhou Ziyan, neste momento, ele estaria rasgando furiosamente as roupas dela e liberando sua raiva para humilhá-la da maneira mais torturante possível. Mas, nesse caso, o que Zhou Ziyan ganharia? Registrar essas atrocidades e depois usá-las seria a melhor maneira de maximizar o ganho. Se ele podia ser implacável com um dos seus, então não havia razão para ser gentil com um estranho. Jiang Shen ignorou a expressão de surpresa no rosto de Fang Yuanyuan e pegou o celular novamente. Ele precisava confirmar se Wang Ziyong sabia disso. Olá, irmão Yong. O que, irmã Shen? Ei, não me diga que já terminou. Havia uma voz feminina ao seu lado, parecia haver mais de uma. O irmão Zhou que você me apresentou é um pouco chato, ou ele tem fetiche por bisbilhotar a privacidade dos outros. A voz de Jiang Shen estava cheia de outros significados. O outro lado da linha parou por um momento. Desculpe, vou te dar uma resposta. Eu não esperava que o Ziel fosse tão implacável. Ele queria te conhecer e me pediu para te apresentar. Achei que haveria oportunidades para vocês cooperarem. Então. Tudo bem, eu só queria confirmar. Ok, vou voltar primeiro. Depois dessa reviravolta, Jiang Shen não queria mais ficar ali. Depois de desligar, Jiang Shen olhou para Fang Yuanyuan e caiu na gargalhada. Ele arrancou a fita adesiva da boca dela, ignorou seu grito de dor e olhou em seus olhos assustados. Eu realmente não entendo a sua mentalidade. Por que você está com inveja de estar me dando trabalho? Ou acha que eu te fiz mal? Olhe para você agora. Embora a fita tenha sido arrancada, Fang Yuanyuan não conseguiu dizer uma palavra. Ela olhou para Jiang Shen, que estava curvado para trás e parecia horrorizado. Olhando para o olhar encolhido dela, Jiang Shen não sabia por que achava aquilo engraçado. Isso é tão irônico. Quem sabe por que fiquei tão cego a ponto de achar que te amava por um instante. Jiang Shen balançou a cabeça e caminhou em direção à porta. Não vá. Vendo que Jiang Shen estava prestes a sair, Fang Yuanyuan ficou nervoso. Jiang Shen parou e se virou. Ele não esperava que Fang Yuanyuan o impedisse. Ele a encarou com um olhar estranho. Fang Yuanyuan não se atreveu a olhá-lo nos olhos e murmurou, eu. Se você tem algo a dizer, diga agora, interrompeu Jiang Shen impacientemente. A apatia de Jiang Shen a fez se sentir humilhada e injustiçada. Depois de hesitar por um momento, ela falou entre soluços. Quando Jiang Shen ouviu que se ela não o fizesse feliz, ela seria jogada no rio Angpu como isca, ele riu. Isso significa que você está me implorando para te foder e depois escrever um comentário positivo na sua bunda. Ao ouvir isso, a pele pálida de Fang Yuanyuan ficou vermelha. Ela enterrou a cabeça, sem falar mais nada. Por que você tem que se transformar em uma vagabunda? Quer que eu te foda? Eu me sentiria suja mesmo de camisinha. Deixando essas palavras, Jiang Shen se virou e saiu do quarto, apesar da súplica em seu rosto, e bateu a porta impiedosamente. O truque de Zhou Ziyan já havia sido exposto. Por que importaria se ele fizesse sexo com ela ou não?
A vagabunda não sabia que era apenas um peão. Traço. Wang Ziyong entrou na sala de controle. Zhou Ziel parecia estar esperando sua presença enquanto permanecia ali, esperando em silêncio. Sem dizer uma palavra, Wang Ziyong se aproximou e deu um soco em seu rosto. Os funcionários ficaram todos chocados e perplexos, observando impotentes o chefe e seu amigo. Zhou Ziel tocou o nariz, viu sangue em sua mão e sorriu de repente. Irmão Yong, seu temperamento não mudou muito. Wang Ziyong puxou pelo colarinho, o rosto sorridente foi puxado para a frente. Você conhece meu temperamento, então deveria saber que tipo de pessoa eu não tolero. Sim. A expressão de Zhou Ziel não mudou nem um pouco, seu tom era muito inexpressivo. Eu não dou a mínima para as coisas na sua família, mas eu gentilmente trouxe meu amigo para você conhecer, e você me fez ficar assim. Wang Ziyong olhou diretamente em seus olhos semicerrados. Irmão Yong, você é o filho mais velho da família, certo? Zhou Ziel interrompeu. Wang Ziyong fez uma pausa. Não conseguia entender o significado daquelas palavras. Então você não sabe como me sinto. Zhou Ziel removeu delicadamente a mão de Wang Ziyong que segurava seu colarinho. Se você soubesse, seu desejo de controle não seria menor que o meu. Desta vez, a culpa é minha. Não esperava que o recém-rico Jiang Shen não fosse tão burro quanto parecia. Mas se me dessem outra chance, ainda faria a mesma escolha. Se eu não consigo controlar os peões na minha mão, então qual o sentido disso? Então deixe-me avisá-lo, se você ousar colocar as mãos no meu amigo novamente, mesmo que você seja meu amigo, não posso prometer que você será capaz de ficar na cidade de Wangai. Deixando essas palavras duras, Wang Ziyong foi em direção à porta. Enquanto Zhou Ziel observava Wang Ziyong recuando, ele deu um sorriso evasivo. 147 vídeos de escândalos oficiais. Nem você, nem seu pai me faria voltar para Changjing. Ei! Ele estava brincando com fogo há muito tempo. Depois de um momento, ele balançou a cabeça novamente. Isso é decepcionante. Parece que usar inteligência artificial militar como ponto de partida para derrubar meu irmão não é realista. Jiang Shen. Esqueça. É melhor não irritar ainda mais Wang Ziyong. Traço. Quando ele voltou para a vila, já eram 10 da noite. As luzes estavam apagadas, então a Yesa parecia já estar dormindo. Jiang Shen dirigiu o carro até a garagem e foi direto para o escritório. Ele se encostou na cadeira, ligou o laptop e verificou seu e-mail. O elenco está definido. Cara, vamos para o próximo passo. Menor Robert. Menor anexo. Informações pessoais e roteiro de Johnny. Jiang Shen leu atentamente o anexo. Ele refletiu um pouco enquanto seus dedos digitavam furiosamente no teclado. De repente, uma xícara de chocolate quente foi gentilmente colocada sobre a mesa. Jiang Shen parou e se virou. A Esa estava parada atrás dele, olhando com carinho. Está tarde. Por que você ainda está acordada? Jiang Shen parou o que estava fazendo, olhou para ela com ternura e sorriu. Bem, acabei de sair da câmara de treinamento. A Esa colocou as mãos em seu ombro e começou a massagear. Vá dormir primeiro, ainda tenho algo para fazer. Jiang Shen colocou a mão sobre a dela e apertou suas mãozinhas macias. Vendo a Esa corada ir embora, Jiang Shen retornou à tela do computador. O plano deve ser acelerado. Murmurou Jiang Shen enquanto digitava mais algumas palavras no campo de texto. Menor peça ao Nick para se preparar. Irei para Khan em outubro. Maior. Antes disso, ele precisava ir até Apocalipse para adquirir algumas armas de fogo poderosas. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 125. Não consigo me controlar. Quinto dia. 5 dias se passaram. O moral estava muito baixo. Embora os suprimentos fossem adequados, havia desânimo no rosto de todos. Vitória. O preço que pagaram por ela foi tão alto que lançou uma sombra sobre a vitória. 4 armaduras poderosas foram destruídas, e o chefe desapareceu. Os mutantes deixaram um total de 41 corpos espalhados pelo campo. Felizmente, a colheita foi abundante. 4 foguetes sem recuo lançados do ombro, juntamente com 3 caminhões blindados reforçados, foram apreendidos. A linha de produção de balas da Wezong Mercenaries foi uma agradável surpresa, permitindo que a Fishbone produzisse munição de fuzil por conta própria, sem a necessidade de importar da CSTH Strait. No topo do laboratório,
Havia 4 canhões antiaéreos que pareciam ser metralhadoras calibre 50 modificadas. Eram excelentes em campos de sobrevivência típicos, pois eram consideradas armas estacionárias poderosas. Se estivessem equipados com balas perfurantes e conseguissem dar o primeiro tiro, poderiam facilmente suprimir um veículo blindado. Os mercenários de Wizon detiveram mais de 20 prisioneiros no porão. Foi muito engraçado quando os sobreviventes foram expulsos do caminhão do mutante. Não só não estavam assustados, como seus rostos estavam cheios de felicidade. Era como se tivessem sido salvos. Era verdade, pois eles não precisavam mais se preocupar em ser jogados em uma panela e transformados em eunucos. Muitas pessoas prefeririam morrer a serem capturadas por mutantes. Se fossem feitos prisioneiros, pelo menos haveria espaço para negociação, não é mesmo? Pelo menos eles poderiam lutar, então definitivamente teriam algum valor. Embora o deserto não fosse necessariamente carente de população, eles careciam completamente de especialistas como eles. Para quem quer que trabalhassem, eles não se importavam nem um pouco. Embora houvesse muitos clamores dos sobreviventes para matar os sobreviventes da gangue, Song Jiao ainda ordenou que eles fossem presos primeiro. Um suprimento de nutrientes por dia evitaria a fome e a morte. Quanto ao suprimento de nutrientes, eles foram naturalmente saqueados de seu armazém, já que a base Fishbone não precisava deles. Além de serem desagradáveis e carentes de nutrientes, o suprimento de nutrientes ainda trazia alguns benefícios. As pessoas que consumiam essas misturas não precisavam defecar por muito tempo, pois os resíduos metabólicos eram reduzidos ao limite. Mesmo confinadas no porão, não havia necessidade de se preocupar com a higiene. Simplificando, a decisão de matar ou não teria que esperar até que Jiang Xin voltasse. Ele estará de volta. Vírgula. Song Jiao ainda acreditava firmemente nisso. Como de costume, Song Jiao sentou-se na porta da tenda. Atrás dela estava o local onde Jiang Shen fora visto pela última vez. Há 5 dias, ela ordenou que a tenda fosse usada para cercar o local onde Jiang Shen havia desaparecido. Era o seu maior segredo e também o maior segredo da base Fishbone, então não havia a mínima chance de ela deixar alguém descobrir. Ela ainda segurava Sirius nas mãos. O rifle laser que a acompanhava há muitos anos fora usado para matar repetidamente nos últimos 5 dias. E durante esses 5 dias, ela estava pensando sobre um problema. Se Jiang Shen nunca mais voltasse, o que ela faria? Seu mentiroso, você disse que me levaria para o outro lado. Seus olhos pareciam tristes. Lin Lin estava parada não muito longe de Song Jiao enquanto este olhava fixamente para frente, acima da tenda. Embora lhe fosse permitido descer do caminhão e caminhar, ela foi obrigada a permanecer dentro do raio de 100 metros. Se ultrapassasse essa distância, Song Jiao calmamente declarou que atiraria. Aquela menina ficou tão assustada que quase fez xixi nas calças de novo. O que diabos você está olhando? Lin Lin olhou para cima, impotente, enquanto murmurava em desaprovação. No momento, seu olho esquerdo estava preto, mas seu olho direito estava vermelho sangue. Após 5 dias de comunicação, ela finalmente chegou a um entendimento tácito com o inseto. Ou Ting. O corpo seria controlado por Lin Lin, mas o olho direito pertenceria ao inseto. Isso também era uma espécie de compromisso. Embora Lin Lin se opusesse à ideia de um inseto vivendo em sua cabeça e tivesse se esforçado para encontrar maneiras de se livrar dele, nunca demorou mais de 3 segundos para perceber que era um exercício inútil e, por isso, desistiu. De qualquer forma, não havia mal algum além do fato de que parte dos nutrientes seria dividida entre os dois a cada refeição diária. Minor Jiang Shen. Ei, você está falando dele? Aquele canalha agora está em apuros. Isso é ótimo. Ele merece muito. Não sei. Espero que ele esteja bem. Embora sua reação inicial tenha sido de vanglória, depois de pensar bastante, aquele sujeito não pareceu tão ruim assim. Lin Lin estava em conflito, sua cabeça estava uma confusão. Ela tinha visto as mulheres no porão e não conseguia acreditar que o mundo havia caído em tamanho caos. Nem conseguia imaginar o que teria acontecido se qualquer outra pessoa além daquele homem a tivesse encontrado. Lin Lin estremeceu e se enrolou nos braços dela. Vômito, isso é muito nojento. Com meu visual deslumbrante, vou ser estuprada 100 vezes e depois virar um brinquedo sexual. Bem, além do narcisismo, seus delírios e paranoia também eram bastante problemáticos. Minor Jiang Shen.
Mexendo levemente o pescoço dolorido, Lin Lin resmungou: Olá, o que você está vendo? Além de poeira de radiação, o que mais tem no céu? Minor Jiangxin. A mãe inseto ainda transmitia o mesmo pensamento. Atordoada, Lin Lin tocou seu coração ao sentir a batida aumentando gradualmente. Seu olho esquerdo digital encolheu um pouco enquanto ela tentava entender as anormalidades na área ao redor. Ela viu Jiangxin. Mas como? Não havia nada ali. De repente, Lin Lin pareceu ter pensado em algo. Suas pupilas começaram a dilatar e ela murmurou para si mesma: Isso é impossível. Teoricamente, isso não é possível a menos que... O que você está olhando? Sun Jia olhou para ele e franziu a testa. Seu cabelo bagunçado obscurecia seus olhos com melancolia. Lin Ling se assustou com o olhar dela e disse, tremendo: Não, não sou eu. É o inseto que quer olhar e também mencionou o nome de Jiangxin. Ela estava com muito medo de Sun Jiao. Em seu coração frágil, esse demônio feminino era mais sinistro que o demônio masculino. Pelo menos ela conseguia detectar um traço de simpatia e compaixão em seus olhos de vez em quando, mas não havia nenhum vindo dessa mulher. Para essa mulher, além das coisas que eu gosto neste mundo, havia coisas que eu não gosto. Os olhos de Sun Jiao piscaram por um segundo e ela pareceu ter pensado em algo. Pergunte a ele, o que ele viu. Eu estava perguntando, mas parece que ele só conhece essas duas palavras. Lin Lin sorriu ironicamente. Sun Jiao silenciosamente mudou seu olhar como se estivesse perdendo o interesse em Lin Ling. De repente, a cobertura da tenda foi levantada. Ai, desculpe. Estou atrasado. A voz do que Sun Jiao sentia falta ecoou em seus ouvidos. Suas pupilas começaram a dilatar e seus olhos foram imediatamente cobertos por uma névoa fina. Olá, o que você está fazendo? Seu peito impactou algo macio enquanto suas costas entravam em contato com o chão com um som abafado. Jiangxin olhou para a beldade deitada em seu peito com um sorriso. Nos últimos 5 dias, todas as manhãs, ele vinha tentando ligar a pulseira interdimensional e finalmente conseguiu. Exatamente como ele suspeitava, a função de viagem não estava quebrada, apenas sobrecarregada. Assim que chegou, antes mesmo de recuperar o equilíbrio, ele foi atingido no chão por essa garota. Estúpido, estúpido, estúpido. Aqueles punhos suaves batiam forte contra seu peito. Jiangxin ficou atordoado ao olhar para Sun Jiao soluçando. Desde o começo, ela sempre lhe dera aquela sensação diabólica. Era a primeira vez que a via tão fraca e vulnerável. Jiangxin abriu a boca e quis dizer algo. Por que você não voltou antes? Você sabe o quão difíceis esses últimos dias têm sido para mim. Sua queixa cessou, seus olhos cristalinos tremeram com névoa. Jiangxin abraçou sua cintura e, de repente, a beijou nos lábios. Do choque à obediência, Sun Jiao fechou os olhos delicadamente, como se a mágoa dos últimos dias não importasse mais. Ela o abraçou pelo pescoço e respondeu com a mesma paixão. Devido à enorme maciez pressionando seu peito, Jiangxin sentiu sua boca ficar seca. Sem saber de sua condição, Sun Jiao se preocupou com a situação de vida ou morte de Jiangxin. Ele também não sentia falta dela. Ele estendeu a mão para puxar o zíper do terno dela. Não, não. Sun Jiao se assustou de repente e se encolheu, cobrindo a frente do corpo desajeitadamente e desviando o olhar. Eu não tomei banho. Ela estava ali há 5 dias. Embora não houvesse escassez de água, ela não estava com vontade de cuidar de sua higiene. Jiangxin hesitou antes que um sorriso irônico surgisse em seu rosto. Enquanto Sun Jiao gritava baixinho, ele subiu em cima da garota encantadora. Eu não me importo. Jiangxin rasgou bruscamente o zíper do traje de combate e beijou seu pescoço. Não. O leve murmúrio soou insignificante naquela cena íntima. Sun Jiao, com os olhos marejados, acariciou as costas de Jiangxin, enquanto suas pernas finas de jade esfregavam-se inconscientemente uma na outra. Você não quer ouvir minha explicação? Jiangxin parou de repente e mordeu delicadamente o lóbulo da orelha dela com um sorriso malicioso. Não, eu quero. A explicação pode ser guardada para mais tarde. Sim, no dia seguinte. Lin Lin estava parada, sem jeito, do lado de fora da tenda, com o rosto pálido e corado. Ela não conseguia decidir se ia ou não ir embora. Ela estava com medo de que Sun Jiao realmente a matasse. Ficar? Mas esse sem vergonha.
Eles começaram a fazer isso. Ele era realmente um grande pervertido. Embora ela não soubesse como era, só de pensar nisso era constrangedor. De repente, seu coração começou a bater mais rápido, deixando-a atordoada. Tintin tentava assumir o controle do próprio corpo. Vocês são loucos. Se formos embora, aquela garota selvagem vai nos matar. O quê? Você não consegue vencê-la? Sim, mas eu não quero lutar. Pare. Não consigo controlar minha força. Dentro da tenda estava cheio de romance, fora da tenda. Uma linda garota com aparência de anime 2,5D estava desesperadamente usando sua mão direita para segurar sua mão esquerda incontrolável. Ela estava murmurando palavras sem sentido que lembravam falas de anime. A cena não poderia ser mais cômica. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 126. Por que não? A porta do porão se abriu. Jiang Shen observou o homem de 1,70 metros de altura entrar correndo na sala, arrombar a fechadura da porta da cela com a arma e abraçar a esposa que chorava. O top da mulher estava exposto e seus olhos pareciam sem vida, mas ela pareceu se comover com o choro enquanto seus olhos gradualmente recuperavam a clareza e lágrimas de tristeza escorriam. Eu realmente não aguento olhar para isso, murmurou Jiang Shen para si mesmo. Seu tom era um tanto complicado. O que você vai fazer com os cativos? Song Jiao olhou para a porta que aprisionava Zhou Xiaoxia. Execução pública. Não havia necessidade de hesitar. Para a autoridade, para a ordem. Jin Shen fez uma pausa por um momento antes de continuar. Mas antes disso, quero conhecer nosso velho amigo. Ao ouvir isso, um sorriso travesso apareceu no rosto de Song Jiao. Zhou Guoping desabou na prisão, desanimado. Estava claramente ciente de sua condenação iminente, mas seu coração ainda tinha um vislumbre de esperança. Não se importava com quem estava lutando, pois confiava em seu intelecto. No entanto, quando viu o rosto pela pequena janela da cela, sua confiança desapareceu instantaneamente e seu rosto perdeu todo o sangue. Lembra de mim? Perguntou Jiang Shen com um sorriso. Embora nunca o tivesse visto antes, Zhou Guoping devia conhecê-lo. Zhou Guoping engoliu em seco e assentiu lentamente. Você se lembra de Lei? Já fazia um tempo, mas ele foi a primeira pessoa que ele matou neste mundo. Jiang Shen se lembrava vagamente da sensação de espanto ao olhar para o crânio que foi aberto por um tiro. Foi você quem o matou, não foi? Zhou Guoping sorriu, mas aquele sorriso era mais feio do que chorar. É isso mesmo, eu não tinha motivo para deixá-lo ir. O tom de Jiang Shen era muito calmo. Então por que você está perdendo tempo comigo? Zhou Guoping sorriu amargamente. Jiang Shen sorriu e colocou a mão no vidro da janela. Você tem duas opções aqui. Primeiro, me conte tudo o que sabe. Se for útil o suficiente, posso considerar poupá-lo. Claro, farei a mesma pergunta a outras pessoas, então é melhor você dizer a verdade. Segundo, acho que não preciso explicar. Eu escolho a primeira, ele escolheu sem hesitar. Não queria morrer. Mesmo que ainda pudesse morrer depois de desvendar tudo. É melhor você começar, disse Jiang Shen com um sorriso. Para salvar a própria vida, Zhou Guoping revelou tudo o que sabia. Jiang Shen conseguiu reunir muitas informações úteis a partir de suas revelações. O primeiro foi o fornecimento. Além das 4 metralhadoras modificadas e da linha de produção de balas que eles saquearam, havia também uma geração de eletricidade zumbi no porão do laboratório. Ele usava material orgânico de zumbis ou mutantes, como gordura ou proteína, como matéria-prima para produzir eletricidade. Era ótimo, já que o inferno se aproximava rapidamente. Como a eletricidade da base Fishbone era alimentada por energia solar, eles certamente experimentariam uma redução na produção de energia. Com este gerador de eletricidade zumbi, eles não precisariam mais se preocupar com problemas de energia. Foi realmente surpreendente que esses bandidos conseguissem esconder coisas tão boas. Além dos suprimentos, Jiang Shen também ouviu algumas informações interessantes. Aqueles humanos mutantes vieram da cidade Ji e agora estão alocados na 7ª zona. Inicialmente, eles queriam nos absorver, mas nosso chefe recusou, pois ninguém queria se tornar um eunuco. A primeira onda tinha apenas 5 pessoas e conseguimos matar todos, mas não esperávamos que um grupo tão grande aparecesse. Zhou Guoping riu amargamente. Foi um desastre,
O crânio do nosso chefe foi esmagado ao meio. Ele estava se perguntando por que não viu o líder dos mercenários Huizong. Parecia que ele havia sido morto em um fogo cruzado. Onde fica a sétima zona? Jiang Shen franziu a testa. Os detalhes da topografia no Apocalipse eram bem diferentes dos do mundo moderno. Zhou Guoping olhou estranhamente para ele. Entre a rodovia da cidade de Wangai e a cidade de Jia, há uma área industrial leve com poucas pessoas. Não há muitos zumbis, mas há alguns mutantes poderosos. Jiang Shen coçou o queixo, pensativo. Você sabe qual é o propósito deles em vir para a cidade de Wangai? Outro sorriso amargo apareceu no rosto de Zhou Guoping. Não havia espaço para negociação entre humanos mutantes e humanos, e na minha opinião, além de não comerem carne humana, eles são basicamente mutantes que podem usar armas. A metáfora soou estranha para Jiang Shen, mas depois de pensar um pouco, realmente parecia ser o caso. Eles podiam comer qualquer coisa que os humanos não pudessem comer e podiam comer coisas que os mutantes nem ousavam comer, até mesmo a carne podre de Rosan. Eles poderiam entrar em um poço nuclear apenas com seus corpos, e qualquer vírus de vacina não os afetaria mais. Felizmente, esses monstros eram inférteis. Você não pegou um prisioneiro? Zhou Guoping perguntou cautelosamente. Jiang Shen olhou para ele. Não, você já disse que eles são como mutantes. Já tentou capturar uma garra da morte? Zhou Guoping forçou uma risada e coçou o nariz. Chefe, você acha que minhas informações são suficientes para trocar pela minha vida? Jiang Shen olhou para ele com um leve sorriso no rosto que fez seu coração tremer. Matar ou não matar? Embora eu tenha causado alguns pequenos problemas para você, foi apenas porque eu estava do lado dos mercenários Huizong. Agora que os mercenários Huizong foram destruídos por você, mesmo que me mate, eu seria apenas mais um corpo. Você definitivamente poderia poupar minha vida inútil. Confie em mim, minha habilidade não irá decepcioná-lo. Vendo a expressão no rosto de Jiang Shen, Zhou Guoping abriu a boca cuidadosamente. Ah? Me diga, como você é útil? Jiang Shen observava enquanto ria. Conheço muito bem a região de Songjiang. Tenho mais ou menos um conhecimento da maioria dos pequenos campos de sobrevivência e locais de encontro para os sobreviventes. Minha eloquência e capacidade de reconhecimento também são impressionantes. Definitivamente não seria um desperdício do seu suprimento de nutrientes. Além disso, estou usando uma coleira eletrônica ou um chip de escravidão, o que significa que você nem precisará se preocupar com a minha lealdade. Zhou Guoping formulou cuidadosamente sua explicação, pois tinha a ver com sua vida enquanto observava a mudança na expressão de Jiang Shen. Seria apenas mais um corpo se ele o matasse, no mínimo, serviria como bucha de canhão. Embora os bandidos precisassem ser eliminados, essa pessoa parecia ser útil. Depois de pensar um pouco, Jiang Shen tomou a decisão e riu ao ver a apreensão no rosto de Zhou Guoping. Ótimo, você conseguiu me convencer, então vou poupar sua vida. Espero que consiga persuadir os outros para mim. Ao ouvir isso, Zhou Guoping ficou em êxtase e imediatamente se ajoelhou no chão, sem nenhuma dignidade. Obrigado, glorioso líder, por me poupar. Jiang Shen olhou para ele com desdém e tossiu levemente. Me chame de chefe, eu não sou um bandido. Sim, chefe. Ponto. Depois de resolver seu caso com Zhou Guoping, Jiang Shen foi até a porta que estava aprisionando Shunan. Ele olhou para o homem que não estava mais chorando para sair e bateu na porta. Ao ouvir a batida na porta, Shunan levantou a cabeça e um sorriso amargo apareceu em seu rosto quando viu que era Jiang Shen. Você poderia me deixar ir agora? Claro, você quer que eu abra a porta agora? Jiang Shen pegou a chave, acenou e perguntou, posso perguntar para onde você vai agora? Shunan ficou em silêncio por um breve momento. Não sei, mas definitivamente não posso voltar para Liu Jingtong. Jiang Shen perguntou em tom casual, você gostaria de vir à minha base? Ao ouvir isso, Shunan levantou a cabeça e olhou para Jiang Shen algumas vezes. Você não disse que não precisa de um piloto? Jiang Shen deu de ombros, mudei de ideia. Embora eu não tenha um avião agora, em breve, com certeza terei um. Shunan olhou para ele com desconfiança, algumas incertezas ainda persistiam em seu coração. Eu nem sei a que tipo de organização você pertence. O pão que você comeu da última vez, 3 refeições por dia. Fechado.
Shuna gritou imediatamente, sem a menor hesitação. Você não vai considerar isso. Jiang Shen caiu na gargalhada. Ei, o que há para considerar? Shuna zombou dele. Engraçado, comida em todas as refeições. Embora Liu Jintou fornecesse nutrientes de nível B para um piloto como ele, e mesmo que fosse de nível A, o sabor não era melhor do que a comida em si. Jiang Shen assentiu e comentou, ótimo, em 2 dias, eu te enviarei para esta rua para que você receba o chip de escravidão, então você será um membro da nossa base Fishbone. Terminado, Jiang Shen se virou para se preparar para sair, mas... Espere, Shuna o interrompeu de repente. Qual é o problema? Jiang Shen se virou e olhou para ele, confuso. Isso. Shuna hesitou por um momento. O que você vai fazer com essas mulheres? Essas mulheres? Jiang Shen não pôde deixar de refletir sobre isso. Ele quase se esquecera desse problema. Pensando bem, essas mulheres que haviam sido praticamente destruídas pelos bandidos eram extremamente difíceis de lidar. Recuperá-las? De que adiantava manter essas pessoas? A base Espinha de Peixe não era um lar de assistência social. Deixá-los aqui? Deixá-los ir? Não seria diferente de matá-los. Na verdade, seria útil levá-los de volta para a base, propôs Shunan quando pareceu perceber sua hesitação. Ah? De que adianta? Jiang Shen lançou um olhar significativo para Shunan e então caiu na gargalhada. Você não está procurando uma mulher para se livrar da sua virgindade, está? Shuna ficou congelado por um segundo antes de reagir rapidamente e furiosamente. Porra, meu nome é Shuna, eu nunca disse que sou virgem. Shuna é homônimo de virgem. Shuna fez uma pausa antes de continuar. Se vocês não têm a tecnologia de implante de chip, então vocês devem ser uma pequena nova base de sobrevivência. Jiang Shen olhou para ele surpreso. Aquela análise era razoável. Sim, e então? Jiang Shen perguntou sem se comprometer. Nas terras devastadas, a capacidade de sobrevivência dos homens é muito maior do que das mulheres. Então é fácil imaginar a proporção. Não sei sobre a Rua 6, mas há muitos solteiros em Liuding, disse Shunas, sério. Como você? Jiang Shen riu. Isso mesmo, Shuna assentiu sem desviar da pergunta e continuou, na cidade de Liuding. Eles administram um bordel oficial para ajudar os sobreviventes a aliviar o estresse e atender às suas necessidades fisiológicas. Isso não só diminuiria a possibilidade de crimes, como também aumentaria a estabilidade do campo. E mesmo. Todos na minha base Fishbone têm um chip de escravidão implantado. Você acha que preciso me preocupar com problemas de estabilidade? Perguntou Jiang Shen. Já recebi esse tipo de chip antes. Embora o nome seja um pouco diferente, acho que a função é praticamente a mesma. Deixe-me colocar desta forma. Embora você possa monitorar a privacidade de todos e controlar suas vidas e mortes, não pode ditar suas emoções. E daí? Jiang Shen processou a informação. A menos que você mantenha todos em um estado de fome perpétua, para que não tenham energia sobrando para pensar em nada além da sobrevivência, não se pode esperar que um grupo de solteiros não tenha esperança para o dia seguinte. Pode ficar tudo bem por um tempo, mas certamente haverá problemas a longo prazo. Especialmente em um deserto coberto por poeira de radiação, o estado mental de todos não é nada bom para começar. Shuna expôs os fatos sem rodeios. Estado mental? Jiang Shen não havia considerado esse ponto. Parecia estar apenas prestando atenção ao seu próprio estado mental. Por exemplo, quando ele retornou ao mundo moderno após o apocalipse, ele foi imediatamente para Sanya para experimentar uma vida luxuosa. No gueto da Sexta Rua, aqueles sobreviventes desempregados estavam em constante estado de fome, então não teriam nenhum desejo de procriar. Pelo contrário, na base Espinha de Peixe, como os problemas de fome e vestimenta haviam sido resolvidos, eles naturalmente começariam a pensar em outras coisas. Talvez fosse exatamente como Shuna havia dito. A menos que todos estivessem perpetuamente famintos, seria irreal esperar que não tivessem novos desejos. Mesmo que Jiang Shen pudesse controlar a vida deles, ele não conseguiria controlar as emoções de todos. Afinal, nem todos tinham a filosofia de um monge. Embora, ao comprar os refugiados, escravos, ele tenha deliberadamente selecionado aqueles que tinham família e controlado a proporção entre os sexos. Mas, por mais que tentasse, a população masculina superava em muito a feminina devido à expansão.
Deveria ele deixar os homens solteiros se masturbarem uns com os outros? Obviamente, não vai funcionar. Quer dizer, você acha que eu deveria abrir um bordel? A expressão de Jiang Shen era um tanto peculiar. Isso era algo contra seus princípios. É claro que existem outros meios. Shunan fez uma pausa ao perceber o desdém de Jiang Shen em relação à ideia e acrescentou, por exemplo, usar essas pessoas como uma recompensa e concedê-las a solteiros que fizeram contribuições para a base. Recompensa. Não aprovo essa abordagem desumana. Humano. Você acha que isso foi antes da guerra? Jiang Shen fez uma pausa e ficou em silêncio. Se você realmente tem códigos morais a seguir, pode promulgar leis para proteger os direitos dessas pessoas. Por exemplo, proibir agressões intencionais e recompensar aqueles que puderem ajudar essas pessoas a recuperar a sanidade e se juntar à força. Em suma, como você é o líder, pode criar essas regras. A chave está em você decidir. Depois de ouvi-lo falar, Jiang Shen olhou para ele com espanto. Não percebi, mas parece que você sabe muito. Ei, eu só leio alguns livros quando estou entediado. Shunan coçou o nariz. Assim que Jiang Shen estava prestes a sair, ele parou abruptamente e perguntou casualmente, a propósito, você acha que essas pessoas de enésima mão seriam procuradas? Shunan ficou perplexo e olhou para ele perplexo. Por que não? Jiang Shen ficou sem palavras. Será esta a lendária diferença de gerações? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.